Se você comprou um carro 0 km no ano de 2023, provavelmente não é novidade para você, mas você perdeu dinheiro. Agora, o difícil é você entender o quanto você perdeu. E o pior, saber o quanto você poderia ter se tivesse, ao invés de comprar esse carro, investido o seu dinheiro. Seus problemas acabaram. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o quanto você perdeu de dinheiro ao adquirir o seu carro e o pior, o quanto você poderia ter se ao invés de ter comprado um carro novo, tentar andando com ele aí, tivesse continuado com aquele seu semi-novo que estava funcionando bonitinho, te levando do ponto A para o ponto B, tudo normal, e tivesse investido essa grana. Bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com as informações de investimentos e finanças, como é esse vídeo, e compartilha com seu amigo que vive trocando de carro zero para ele saber o quanto de dinheiro ele está perdendo todo ano quando ele troca de carro. Vamos lá! Então eu peguei aqui, uma reportagem da CNN, os 10 carros mais vendidos, ou seja, os que tiveram mais emplacamentos no ano de 2023, tá certo? Então, em primeiro lugar, Fiat Strada com 120 mil unidades. Depois, Polo com 111 mil. Terceiro, Onix com 102 mil. Depois eu só vou citar os nomes dos carros aqui, os modelos, mas eu não vou falar quantas unidades eles venderam, mas é tudo muito próximo, tá? HB20 em quarto lugar, Onix Plus em quinto lugar, Fiat Mobi em sexto lugar, T-Cross em sétimo lugar, o Argo em oitavo lugar, Chevrolet Tracker em nono lugar e por último dessa tabela dos 10 mais vendidos, o Hyundai Creta, que terminou o ano 2023 com 65.826 emplacamentos. O brasileiro tá com dinheiro, tá comprando carro novo pra caramba, hein? Agora você deve estar se perguntando o seguinte: Gui, beleza, mas o que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu vou mostrar o quanto de desvalorização, na média, esses veículos tiveram ao longo de 2023. Então a gente vai pegar o preço desses carros 0 km lá em janeiro, e depois a gente vai pegar esses mesmos modelos, os que foram vendidos em janeiro de 2023, e verificar o seu preço em dezembro de 2023, para ver qual que foi a desvalorização do seu patrimônio, do patrimônio do seu amigo, da sua família, que comprou esse veículo ao longo de 12 meses. Qual foi a queda, o impacto no patrimônio das pessoas depois de 12 meses. Então vamos lá, tem uma diferença de preços aqui, né? O carro mais barato 0 km no Brasil em 2023, lá em janeiro de 2023, foi o Fiat Mobi, que custava a bagatela de 71 mil reais. O veículo mais caro de todos esses que a gente comentou aqui é o T-Cross, custando 151 mil reais. Porém eu não quero ver um ou outro, eu quero ver na média. Qual o preço dos 10 veículos mais vendidos no Brasil lá em janeiro de 2023? Na média. Na média, o preço dos 10 carros mais vendidos no Brasil foi de R$ 109.900. São os 10 carros mais vendidos no Brasil em 2023, tinham esse preço médio aqui saindo da concessionária. Só que eu não quero ver isso. O que eu quero ver? Eu quero ver o preço desses mesmos veículos na data de dezembro de 2023. Aqui a gente está falando do preço 0 km 2023, ou seja, quanto as pessoas pagaram na média por esses 10 carros mais vendidos, ou quanto eles valiam depois de um ano em dezembro de 2023. E olha só, na média, esses 10 veículos mais vendidos em 2023, em dezembro de 2023, estavam valendo 95 mil, certo? E 600 reais. Tem umas diferenças aqui na casa das dezenas de reais, mas eu vou arredondar para ficar mais fácil a nossa conta. O que isso significa, Gui? Significa que em 12 meses, quem comprou um carro 0 km teve uma queda no seu patrimônio de, na média, R$ 14.300. Você fala, pô, Gui, eu comprei um carro zero e não tive essa percepção. Quando que você vai ter essa percepção? Quando você for vender o seu carro, quando você for trocar de carro, aí que você vai verificar o quanto você perdeu de dinheiro. Não significa que você não perdeu, porque você não vendeu o veículo. Você perdeu sim, seu patrimônio está caindo, tá? É como se você tivesse o dinheiro alocado em um ativo que vai se desvalorizando todos os meses, todos os anos. Você não vai ficar bravo? Pô, coloquei meu dinheiro lá em um bem, em um ativo, e esse ativo só desvaloriza todos os meses, todos os anos. Poxa, você ia gostar? Não. Com o carro é a mesma coisa, ele vai se desvalorizando. Lógico, que, poxa, eu usufruo do carro, eu levo os meus filhos, minhas filhas, o meu marido, minha esposa, de um lugar para o outro, viajo com ele, claro. Mas é importante a gente entender o quanto esse bem se desvaloriza para que a gente, poxa, comece a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Pô, se eu tenho um bem, se é necessário na minha vida um carro, eu preciso compensar essa desvalorização de alguma outra maneira. Preciso investir mais. Por quê? Porque todos os anos eu estou perdendo 14 mil reais aqui. Então veja só, se uma pessoa ela não tem um patrimônio investido, para ela não ficar mais pobre em um ano,
se ela comprou o carro, ela precisaria investir mais do que R$1.000 por mês, só para o seu patrimônio permanecer estável. Por que, Gui? Porque o seu principal patrimônio, que é o carro, nesse caso aqui, está perdendo de valor, na média, R$14.300 por ano. Você deve estar perguntando o seguinte, Gui, qual foi o carro que mais se desvalorizou dentre os 10 mais vendidos e o que menos se desvalorizou dentre os 10 mais vendidos, né? Poxa, tem alguma diferença? Tem diferenças percentuais e diferenças financeiras bem relevantes. O carro que mais se desvalorizou em termos financeiros e em termos percentuais, eu duvido você adivinhar qual é. O carro que mais perdeu valor de mercado em 2023 foi a Chevrolet Tracker, que no começo do ano estava sendo vendida por R$135 mil e em dezembro estava valendo R$108 mil. Um prejuízo para quem comprou de aproximadamente R$25 mil. Sabe o que isso significa? Você comprou uma Chevrolet Tracker lá em janeiro de 2023, seu patrimônio caiu mais do que R$2.000 por mês, só em 2023. É por isso que você olha e fala, pô, eu não consigo acumular patrimônio, Gui. Por quê? Porque você tá trocando de carro sempre, pô, ficar comprando carro zero e carro que se desvaloriza R$2.000 por mês, aí fica difícil, né? Você precisa investir no mínimo R$2.000 só para manter o seu patrimônio estável. E olha só, quando a gente observa em termos percentuais, o Chevrolet Tracker é o que mais se desvalorizou, perdendo em valor de mercado 19% no ano de 2023. É muita coisa, tá? Mas chega de falar de notícia ruim, vamos falar de coisa boa. Qual desses veículos, entre os 10 mais vendidos, menos se desvalorizou? Quem menos perdeu valor de mercado foi ninguém menos do que o Volkswagen Polo, o segundo mais vendido em 2023. Em janeiro de 2023, ele era comercializado por R$ 92.190. E esse mesmo carro que as pessoas compraram lá em janeiro, em dezembro de 2023, estava valendo R$ 90.800. Ou seja, quase que o valor dele não se alterou. Teve uma depreciação, uma desvalorização mínima. Ele perdeu R$ 1.400 de valor de mercado em um ano, o que em termos percentuais significa apenas menos 1,52%. Você vai falar, Gui, por que isso acontece? Eu não vou entrar nesse mérito, mas no final das contas, tudo isso vai desaguar em oferta e demanda, né? Talvez muitas pessoas querendo comprar um Volkswagen, e quais os motivos porque as pessoas querem comprar um Polo? Eu não sei, não sou especialista em carros, mas estudando economia, no final das contas, a gente sabe que preço se resume a oferta e demanda. É por isso que você foi lá e comprou aquele Jack Motors em 2010 e até hoje você não consegue vender, né? Nem de graça tu vende aquele negócio, meu. Por quê? Porque ninguém quer comprar. O John comprou um Jack Motors aqui. Agora, para ele vender, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. Só comprou um Jack porque era o Faustão fazer a propaganda, eu lembro. Porque caiu na do Faustão, né, meu? Ô louquinho, meu. Agora olha só que interessante. Poxa, isso é o quanto você efetivamente perdeu de patrimônio. Só que, e se fôssemos considerar esse valor médio do carro zero, dos 10 mais vendidos no Brasil em 2023, e nós tivéssemos, ao invés de comprar do carro zero, a gente tivesse continuado andando com o nosso seminovo, tá? Mesmo com um Jack, e você tivesse pegado esses R$109 mil, tivesse investido no CDI ao longo de 2023. Quanto você teria ganhado de patrimônio? Ou seja, quanto você teria ficado mais rico ao longo de 2023? Então olha só, a gente pegou o valor de R$109.900 aproximadamente, que é o valor médio do veículo 0 km 2023, dos mais vendidos, e a gente verificou quanto que renderia em 2023 pelo CDI. Quanto que foi o CDI do período, Gui? 13,04%. Isso significa que, na média, as pessoas poderiam ter ganhado em um ano com o CDI, R$14.331. Se, ao invés de ter comprado um carro zero, tivessem investido essa grana no CDI. Veja só, você poderia ter ganhado R$14.331 e, na verdade, na média, essas pessoas, elas perderam R$14.300. Que dá, mais ou menos, na média, se a gente for somar a desvalorização do veículo e o que ela poderia ganhar, que era R$14 mil, as deixaram na mesa R$24.600 em um ano. Olha só. Pô, tô falando que você não deve comprar um carro? Não tô falando. Às vezes para você faz muito sentido, é uma necessidade sua, você precisava trocar o seu carro, mas é importante que você tenha em mente que ao comprar um veículo 0 km, o fator desvalorização vai impactar o seu patrimônio. Vai, uma hora ou outra, atrasar ou jogar contra o seu processo de enriquecimento ou a busca pela sua liberdade financeira. Gui, mas se eu tivesse comprado um Polo? Pô, legal.
Em 2023 ele quase não se desvalorizou, mas 2024, 2025, uma hora vai chegar, tá? Então, para finalizar, se na média brasileira, ao invés de gastar 109 mil reais comprando um carro, tivesse investido no CDI, eles teriam hoje, na média, né? Porque tem diferentes carros com diferentes preços, teriam na média hoje 124 mil reais de patrimônio. Considerando que eles compraram, quanto que vale um carro desses, os 10 mais vendidos, em dezembro de 2023, Gui, quanto que eles estavam valendo? Eles estavam valendo só, né, 95 mil. Qual que é a diferença aqui de valor? A gente está falando de uma diferença de valor aqui de 29 mil reais. Na média, as pessoas que compraram os 10 carros que mais venderam no Brasil em 2023, as pessoas têm um patrimônio 29 mil reais mais baixo do que elas poderiam ter se tivessem, ao invés de comprar o carro, investido no CDI. Detalhe importante aqui, eu estou considerando que todas essas pessoas compraram o seu veículo 0 km à vista, o que passa longe de ser verdade. A maior parte das pessoas adquirem um veículo 0 km financiado. E aí entra um fator ainda pior, que é o quê? Os juros. Então, se você comprou um carro 0 km à vista, você está com 29 mil reais a menos de patrimônio do que você poderia ter se tivesse investido a sua grana. Se você comprou financiado, muito abaixo. Por quê? Porque você está pagando juros ainda por cima. Isso aqui vai jogando cada vez mais contra você. Tô falando isso para você nunca mais comprar um carro? Não. Tô dizendo isso para que você, na próxima troca de carro, você pense muito bem se é o momento, se é a hora, se você pode absorver esse tipo de perda financeira. E que se você for absorver, você precisa entender, de um lado ou de outro, você precisa compensar. Precisa investir mais, precisa ter uma taxa de retorno legal, precisa investir bem o seu dinheiro. Nos próximos anos precisa criar um plano aí de poupança e investimento bacana, tá? Ah, Gui, não vou fazer isso. Então vai ficar cada vez mais difícil você atingir a sua liberdade financeira. Continua trocando de carro aí todo ano sem ter a condição, que você vai ver onde você vai parar daqui a 10, 15, 20 anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui se fez sentido ou não. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.